Sejam muito bem-vindos a mais um episódio Tô no Ponto, nosso podcast feito pra você. E hoje a gente tem um assunto muito especial, super importante. Então, fique até o final. Já vou começar pedindo pra ficar até o final, porque tem dicas que eu tenho certeza que vai transformar a tua vida. E olha só, antes de mais nada, dá aquele clique no like, ajuda a gente a manter o nosso canal, divulgar pra galera aí. Se inscreve se não é inscrito, nós temos uma quantidade muito grande de visualizações, porém nós precisamos que você que assiste se inscreva também no nosso canal. E eu sou Cris Osti, hoje eu estou com a Tânia e ela vai apresentar nosso convidado, então fiquei até o final. Olá, pessoal, já me agradecendo a presença de todos aqui, né? A presença não, a audiência, né, de todos aqui. E hoje a pauta é muito interessante, eu e a Cris, a gente já estava batendo papo aqui, que vai ser uma aula, até porque ele é professor, né? Então ele já está acostumado a dar aula mesmo. Então a gente está com o Fábio, que é economista, dentre outras coisas que ele vai falar para nós, né? Diretor da Sicoob, aqui de Lençóis Paulista. E a gente vai falar sobre planejamento financeiro. Então, tudo que a gente puder falar envolvendo isso, como a gente vai planejar aí para o final do ano as contas, né? Tentar acabar com as nossas dívidas, né? E não fazer mais, isso que é importante, né? Não é só acabar, é tentar não fazer outras dívidas. Como tomar cuidado com golpes financeiros na internet, né? Hoje que a gente usa muito a internet para tudo, né? Mas antes de mais nada, eu vou deixar o Fábio se apresentar e agradecer, viu, Fábio, a sua presença aqui com a gente. Muito obrigada por aceitar o convite. Obrigado, Tânia. Obrigado, Cris, pelo convite, né? É uma alegria para a gente poder compartilhar esse assunto com vocês e com os seguidores também do podcast. Bom, meu nome é Fábio José Esguícero, eu sou economista e professor de economia também na IT de Bauru e no curso de pós-graduação em administração de empresas da FGV, a Fundação Getúlio Vargas. Além de professor, tenho mestrado e doutorado pela Unesp em Engenharia de Produção. Então, essa é a minha a carreira acadêmica, né? Uhum. Além da acadêmica, a área atuo também na Prefeitura de Lençóis Paulista e desde 2012 como diretor administrativo do Sicoob, que é o Sicoob 4474, que era chamado de Coperserve antigamente, né? Aquela unidade ali em frente à Prefeitura Municipal. E, além disso, atuo fazendo algumas palestras, né, treinamentos na área de finanças pessoais também. Muito legal. Que é, inclusive, um assunto que hoje é super importante, né, Fábio? Não só para a empresa, mas também para as pessoas, para o dia a dia das pessoas. Outro dia eu estava lendo uma pesquisa e o Brasil, ele é assim, nos últimos 12 anos, ele é o momento que está mais... que as pessoas estão mais endividadas. Você até me corrige se isso for verdade, mas as pessoas estão com muitas dívidas, tanto que o governo vem fazendo algumas ações aí para tentar diminuir isso. E vocês conseguem enxergar, principalmente trabalhando com bancos, que isso é uma realidade do brasileiro hoje em relação a dívidas? Exato. Nós tivemos no Brasil, desde lá da estabilização da moeda, né, do Plano Real, um aumento na oferta de crédito para o consumidor, né, por parte dos bancos, né? Depois apareceram aquelas financeiras, né, que oferecem crédito de uma forma mais fácil, né? Com juros absurdos, exatamente, né? Quanto mais fácil, a regra é assim, né, Cris? Quanto mais fácil e mais arriscado for para aquele emprestador do crédito, né, quanto mais arriscado for a operação, mais altos serão os juros cobrados, né? E nós temos lá no passado um histórico de hiperinflação, né, que corroía todo o poder de compra do trabalhador, principalmente daquela população de renda mais baixa, né? Então nós tínhamos aquela questão de que o trabalhador recebia o seu salário, se ele não fosse imediatamente consumir e comprar os seus bens lá do mês, né, necessário, ele perdia o poder de compra dia a dia, semana a semana. Isso até 94, 95. Com o Plano Real, nós tivemos uma estabilidade dos preços, né? E aí o dinheiro do brasileiro, o real, né, ele possibilitou que o cidadão comum, né, tivesse mais poder de compra. E com isso aumentou-se o volume de crédito por parte das instituições bancárias. Só que o brasileiro ele não
desde daquela época para cá, ele não criou o hábito de se organizar financeiramente. Ele ficou achando que ele estava rico. Exatamente. Né? Nossa, agora o dinheiro parece que está valendo mais. Exatamente. Né? Não, e tinha aquela memória de que, estou com o dinheiro aqui, tenho que gastar. Tenho que gastar, não vou guardar. Exatamente, não vou guardar. Então, o brasileiro ele não abraçou essa cultura de se planejar financeiramente. É lógico, né? Nós temos muitas informações hoje, muitos cursos, né? Muitos brasileiros conseguiram organizar a sua vida financeira, mas alguns ainda têm dificuldades e por vários fatores, vários motivos. Mas o que você falou é certo, o número é 60 milhões de brasileiros com problema de endividamento. Muito grande. É muito grande. Exatamente. E se a gente parar para pensar que a pessoa não consegue, de repente, hoje, manter as suas contas em dia, você imagina poupar para uma aposentadoria, por exemplo. Muito longe da realidade de muitos brasileiros. Exatamente, né? Nós, diferente do público da população europeia, né, que pensa mais no futuro, se planeja para o futuro, né? O brasileiro ele não tem esse hábito de pensar infelizmente, de pensar no amanhã. E quando a gente pensa que a população está envelhecendo, né? Nós Exatamente. estamos morrendo cada vez mais velhos. Né? Hoje é comum pessoas morrerem com 100, 90, até mais. Isso, né? É por isso que acaba tendo aquele problema da questão da previdência social, né? Uhum. Por mais que assim, todo brasileiro fala, mas tem roubo, tem coisas erradas na administração previdenciária, mas é uma conta que não fecha. Né? Então, como a Tânia falou, a população está vivendo mais e a população jovem, o que ela contribui para a previdência oficial, vamos chamar assim, né? Lá o INSS, não é suficiente mais para suprir a manutenção das aposentadorias da população que vai saindo do mercado e entrando para a aposentadoria. E daqui para frente, nos próximos anos, né, esse distanciamento vai ser maior ainda. Então, possivelmente, será que acaba? Não vai ter mais, daqui a um tempo, aposentadoria pelo INSS? Então, é difícil a gente cravar uma data, né? Mas, assim, no longo prazo, eu acredito que nós vamos ter um modelo igual aquele que estava sendo proposto pelo ex-ministro da Economia, né, o Paulo Guedes, que seria um sistema de previdência por capitalização. Né? Então, você separa uma parte da sua renda, em vez de mandar lá para um órgão federal, lá para o INSS, você tem uma conta que você abre quando você começa a trabalhar e começa já a tirar uma parcela da sua renda, coloca nesse fundo, nessa conta, e ele vai capitalizando ao longo de toda a sua vida. Sim, entendi. Mas a população é um pouco ainda rígida com essas questões, né? Porque as pessoas hoje em dia, elas pensam assim, nossa, eu quero fazer 60, 65 anos, enfim, já vou me aposentar, não necessariamente para parar de trabalhar, mas de repente para ter uma renda maior. Tipo, vou me aposentar com, sei lá, 65 anos, vou continuar trabalhando, porque afinal de contas, como a Tânia falou, as pessoas têm saúde ainda, mais velhos, vivem mais, para ter um complemento na renda, para de repente realizar sonhos e tudo. E na verdade, isso é meio utópico, a gente não pode então ficar nesse pensamento, a gente tem que poupar hoje, guardar hoje e tentar viver hoje. Exato, com o que tem. Né? O que é interessante, né, do hábito brasileiro, né, em questão das finanças? Você falou o seguinte, o brasileiro ele espera aposentadoria, muitos precisam continuar trabalhando ainda, né, para gerar um complemento da renda. Né? Transportando isso para as pessoas mais jovens, né, para o pessoal mais novo, o que acontece muito? Ele tem uma renda X, um exemplo, uma renda de R$3.000. Né? Ele até consegue, vai se equilibrar com os R$3.000, né? Tá lá, ganha 3.000, gasta 3.000. Né? Não tá faz aquele nada. malabarismo, mas dá certo. Isso, né? O problema é que o brasileiro, quando ele passa a ganhar um pouco mais, exemplo, vou ganhar 4 agora. Né? Esses R$1.000 a mais, ele consome já no segundo, terceiro mês. O primeiro mês até sobra, mas no segundo, terceiro mês em diante, aquilo que era 3.000 era suficiente para ele, agora precisa de 4. Então ele não consegue mais viver os 4.000. Uhum. Né? Infelizmente ele não olha o que eu falo para o pessoal mais jovem, sempre que trabalha comigo, né? Para os alunos, olha a sua renda, não olha 100% da sua renda. Né? Se você ganha 2.000, olha, não, eu ganho 1.800. Né? Não conta com o seu salário total. Uma parcela você separa para você fazer uma poupança e começar a sua vida de forma mais segura, né?
eu acho que você já está até entrando no assunto que eu tô mais interessada, né? Então, o que é planejamento financeiro? O que seria isso? E como que a gente consegue fazer isso? Porque isso já é uma pitadinha de planejamento financeiro, né? Vamos olhar a renda que eu tenho, quanto que eu gasto. Exatamente. Bom, você falou planejamento, né? O erro é que muitas pessoas acham que olhar para finanças, né, controlar o dinheiro, é só para quem tem bastante dinheiro. Até pelo contrário, Exatamente, né? pelo contrário. Eu costumo falar o seguinte, se você não consegue administrar um salário mínimo, você não vai conseguir administrar 10 salários mínimos. Olha que interessante, nunca tinha pensado por esse lado. Se você não administra o pouco, ou bastante, você não vai conseguir administrar menos ainda, né? Menos ainda, é verdade. Pior ainda, exatamente. E planejamento, né? Você é empresária, né? Vocês e sabem disso. O que é o bom planejamento? O que é o mau planejamento? Né? Eu costumo dizer assim, que o pior planejamento é aquele que não existe. Sim. Né? Então, se você fez um planejamento, mesmo que você não conseguiu atingir suas metas ainda, ou se organizar perfeitamente o seu dinheiro da forma que você almejava, mas o fato de você iniciar um planejamento e conseguir pelo menos, organizei pelo menos, eu tenho 10 contas todo mês, 5 consegui organizar. Né? Já é ótimo. Um planejamento. Né? É um começo, né? Exatamente. O pior é aquele que não existe, né? Para começar. Então, basicamente, é você olhar o que você tem de ganhos, né? Essa parte é que é tranquilo, né? Porque muita gente vive da sua renda, dos seus salários, né? Da sua prestação de serviço, ou lá no máximo você tem um imóvel de aluguel, né? Já então, tem uma ideia de quanto você tem por mês. Isso é até tranquilo, né? E o importante é eu ter uma visão de que essa minha renda, né? Essa renda é um exemplo, é no mês atual, é no mês posterior, é no próximo semestre, é no próximo ano, né? O que o brasileiro tem muita dificuldade de fazer é olhar para os seus gastos, né? Olhar para as suas despesas. Sim. Né? Então, assim, nessa convivência aí, falando desse tema aí com muitas pessoas, né? Eu encontro muita gente falando assim, para vocês terem uma ideia, né? Que passou lá o mês de janeiro, fevereiro e março, ele se enrolou por conta do IPVA do carro. É muito comum, por conta do material escolar, da matrícula da escola. Exatamente, né? São coisas que todo ano exatamente, a gente tem, né? A pessoa, nossa, eu acabei sendo surpreendido pelo IPVA. Ai, que surpresa! Você não comprou um carro, você não sabe que tem que pagar IPVA em janeiro, fevereiro, março, né? Então são coisas, né? Hábitos que a gente acaba pensando, né? Por que o brasileiro não pensou aquela pessoa não visualizou que lá em janeiro, fevereiro ou março teria as parcelas do IPVA para pagar, né? Então eu vejo assim que é uma ausência mesmo dessa cultura de olhar para os gastos de forma sincera. Sim. Né? De forma sincera, de forma séria, né? E de ter a iniciativa de querer mesmo resolver o problema, né? O que eu sempre dou de dica é o seguinte: quando você organiza suas contas, né, existem aquelas que são despesas chamadas fixas, né, que você tem uma ideia de quanto você vai gastar ao longo dos meses. Né? Então, aquelas que todo mês tem. Exatamente, Né? todo então, mês tem. água, luz, a escola. Aluguel para quem tem que pagar o aluguel, despesa no supermercado. Né? Por exemplo, não tem como eu consumo lá arroz, feijão e carne esse mês e somos em 3 pessoas. Mês que vem dobrar essa despesa. É verdade. Não Por como. mais que os preços se alterem, não vai dobrar, né? Nós estamos num contexto hoje, né? Nós tivemos um aumento de preços aí expressivo aí por conta da pandemia, né? Mas agora esse aumento ele está estabilizado, né? Não que as coisas todas diminuíram de preço, mas você cessou o aumento de preços, né? Por enquanto. Então essas despesas fixas, né? Elas têm que ser o principal componente do planejamento das famílias, né? Porque eu digo famílias. Não adianta um casal, somente o marido, né, o esposo querer se planejar e a esposa não. Ou o contrário, né? Porque hoje nós temos muitas mulheres chefes de família, né? E em alguns casos, até a mulher, só a mulher que tem a renda na casa, ou a renda da mulher, né? É a principal. É superior. É superior, exatamente. Entendi, mas tem que ser um trabalho ali Em conjunto. No conjunto da equipe. Exatamente, né? Então, marido, esposa. O filho que já trabalha. O filho que já trabalha.
né? E mais para frente depois eu conto essa história de que mulher, essa cultura de que mulher que gasta mais, né? Que isso aí já caiu por terra, né? A gente explica por quê. Mas colocado na ponta do lápis essas contas, né? Você tem que fazer depois uma projeção dos próximos meses, tá? Então não adianta, tem minhas contas aqui, água, luz, telefone, aluguel, tá? E morrer com aquele negócio na sua mão lá, guarda numa gaveta, ou no seu computador, ou no celular, né? É mais comum hoje também. E não olha mais para aquilo durante o mês todo. Não. Eu tenho que planejar, eu tenho um gasto de R$2.000 por mês fixo, tá? Só que eu tenho esse gasto esse mês, no próximo mês, dezembro, próximo semestre. Né? Por que eu falo isso? Porque você pode ir lá e comprar algo parcelado. Por exemplo, 6 parcelas. Comprei lá uma televisão nova, um exemplo, né? Então eu tenho que lançar a gente chama fluxo de despesa, né? O fluxo de caixa, né? Fluxo de finanças pessoais, vamos chamar assim. Essa despesa, eu estou aqui no mês 1, vou pagar a primeira parcela de, por exemplo, R$200 e vou com essa parcela até o mês de, sei lá na frente, mês de março, abril, um exemplo. Né? Então eu sei, olhando a minha planilha, que até o mês de abril do ano que vem eu não posso mais fazer na parcela nova, porque não tem aquele compromisso. Né? Então esses são gastos fixos, né? Que nós temos condições de avaliá-los e nos planejarmos para colocar ele na nossa gestão financeira pessoal. Ô Fábio, e uma perguntinha, funciona o caderninho? Tipo assim, a pessoa tem um caderno em casa, ela vai fazer isso manual, vai ficar com aquele caderno ali, tudo que gastou vai ir anotando. Não funciona, precisa ser uma planilha do Excel. Um super elaborado. Exato. Isso é importante. Cada um tem que fazer da forma que se sente mais confortável. Né? Tem uns que gostam do notebook, o Excel, outros prefere o celular. Hoje tem programas que você baixa no celular, né? Software, tem aplicativo para tudo, né, gente? Exatamente, Agora, o caderno é legal também, porque ele está ali na sua mão, está mais fácil, né? Ou para dona de casa, ou para quem está ali querendo anotar as despesas. Também funciona. Eu conheço gente que deixa uma folha pendurada na geladeira, assim, lá na porta, e vai anotando lá. Todo mundo da casa passa e vê. É informação aberta. É informação pública. É informação ela tá lá. clara. Né? É prestação de conta. O importante é dar o primeiro passo, como você falou, é começar. E eu costumo fazer uma correlação também, como se fosse um regime, né? A pessoa quer emagrecer, quer melhorar a sua alimentação, né? Se você come pizza lá todos os dias, né? Um exemplo, né? Ou massa, ou salgado, alguma coisa. Você fala, eu como todos os dias, vou parar de comer, agora não vou comer nem um dia a mais. É difícil. É mais difícil. Né? Você fala, não, pelo menos 2 dias por semana eu vou ter uma alimentação saudável. Mais ou menos, a educação alimentar é assim, né? Em finanças é assim também, né? Não adianta dar uma martelada só e falar, a partir de amanhã eu sou outra pessoa. Não, você vai aos poucos. Tem que aos poucos, adquirir esse hábito. É um hábito, exatamente. É como se fosse uma corrida, né? Quero correr, quero ser um atleta, só que nunca corri. Né? Vou correr começar devagar. Caminhando, né? Depois dando passos mais acelerados. Então daí eu começo esse mês me perdi. Não deu certo o meu planejamento, que eu tentei. Não, no mês seguinte eu vou tentar de novo. Né? Pelo menos essa conta aqui nós vamos tentar, essa despesa aqui diminuir um pouco. Mas tem mais outras aqui, não, vamos nos concentrar nessa primeiro. Aí conserta essa conta, né? Depois vai para outro tipo de despesa. Então, você estava explicando, vamos voltar para o nosso exemplo. Uma renda de 3 mil, a gente já identificou que essa família aí, hipotética que a gente criou, tem 3 mil na mão e 2 mil já estão comprometidos. Né? Então aí, com esses 1.000, ela faz o quê? Então, exatamente. Quando você projeta aí para os próximos meses, né, você começa, mesmo que tenham parcelas para você pagar ainda, você vai saber o seguinte, hoje nós temos R$1.000 de sobra. Né? Mas a partir do mês de abril, exemplo, ou maio, nós teremos aí 1.200 de sobra, porque vai acabar aquela conta ali que nós compramos e deixamos no nosso fluxo aí de caixa. Né? Então, esse dinheiro aí que está sobrando, né, é um dinheiro que é importante para você começar a fazer a sua, vamos chamar assim, uma poupança, né, uma reserva para o seu futuro. Né? E reserva não é só para o futuro, né, Fábio? Exatamente, isso que eu ia falar agora. Né? Não é só pensando, mas agora eu só vou guardar dinheiro, não posso gastar mais. Não. Né? É gostosa a sensação de você poder comprar algo, né, e negociar, pagar à vista.
É verdade. Saber que você pode comprar um produto novo, né? E ter a noção de que se você se apertar um pouco, não, mas eu tenho uma reserva. Né? Então a reserva não é só para sua aposentadoria que está lá na frente ainda. Não, porque emergências acontecem. Né? Exatamente. A gente bate o carro, né? Quebra Exato. um negócio na casa, você tem que consertar. E parece que as coisas só acontecem quando eu sobro o dinheiro. É verdade. Sobrou, acontece alguma Então, coisa. exatamente. Criança ficou doente. Então, a criança, eu ia falar isso, pra quem tem filho em casa. Sabe? Criança ficou com uma gripe, você vai na farmácia, 300, 400 reais. 400 reais facilmente. É muito né? dinheiro, É né? muito dinheiro, É muito é. dinheiro. Então, se você não tiver essa reserva, igual vocês comentaram, ir na farmácia e comprar o remédio... Você se enrola, que é o que a maioria tá passando Exatamente, hoje. você vai pro cartão de crédito, né? De repente você, então tem que fazer um empréstimo pessoal no banco para poder cobrir uma dívida que eu ia pagar com o dinheiro que eu gastei na farmácia. Entendi. Né? Então, essa reserva é importante para fazer frente ao que vocês falaram, esses imprevistos Esses que imprevistos. ocorrem no dia a dia. O cartão de crédito é um vilão? O cartão de crédito, ele... Eu já sei que é um vilão, vou responder. A minha vida pessoal é um vilão, mas Pra você é um vilão. pra mim é um vilão que eu não vivo Eu acho sem. que o cartão de crédito me ajuda, mas eu não pode se perder nele. É verdade. Vamos ver o que o Fábio acha. Exatamente. Qual que é a diferença do cartão de crédito? Ele é modalidade de crédito, né, que as instituições bancárias oferecem, né, que possui os juros mais elevados. Né, mais elevados. Eu volto naquela conta lá que nós conversamos no início. Né? O banco, né, a instituição bancária é malvada? É ruim? Não. Qual que é a atividade de um banco? O banco, ele assume riscos ao emprestar dinheiro para as pessoas. Ele assume risco. Então, ele tem que cobrir esse risco, compensar esse risco, cobrando juros. Sim. Tá? O banco, para vocês terem uma ideia, eu vou chegar no cartão de crédito. Tá? Para vocês terem uma ideia, o banco, ele abre, você abre uma conta numa instituição bancária, você começa a depositar lá, faz um depósito à vista, né? E em algum momento você faz uma aplicação, um investimento, uma aplicação simples, né? O banco te paga lá um valor X por mês. Só que você, né, tanto a Cris ou a Tânia, né, vocês olham lá o saldo bancário de vocês, aquela aplicação que você tem no banco, a qualquer momento você pode ir lá e sacar esse dinheiro. A qualquer momento. Né? Hoje com o aplicativo ainda do banco, mais fácil ainda. Só que o banco, ele tem esse dinheiro que é seu, que está lá no banco, né? Ele vai emprestar para alguém. Só que ele empresta lá a prazo de 24 meses, 36 meses, 48 meses, até 10 anos. A prazo fixo, né? A juro fixo também. Né? Então, o banco não tem como... Se a Cris e a Tânia precisar do dinheiro e for lá no banco sacar, o banco tem como falar, Cris, Tânia, espera um pouquinho. Que tá emprestado seu dinheiro. Eu vou ligar pro Gustavo. Preciso juntar um dinheirinho que aqui. ele fez um empréstimo aqui em 60 meses, eu pedi para ele adiantar as parcelas. Isso não vai acontecer nunca. Né? Então, a instituição bancária, ela assume riscos. Né? Então, por isso que tem a questão dos juros. Tá? Só que existem várias modalidades, modalidades de empréstimo. Né? E o cartão de crédito, ela é a mais cara. Por quê? É o mais arriscado para a instituição no momento de receber. Não quero dizer que 15% ao mês, que é o que muitos cartões cobram, né, é justo. Tá? Mas é muito arriscado, porque o banco não tem segurança de que o seu credor vai... o seu cliente, seu correntista que está utilizando o cartão, que ele vai pagar, em que momento ele vai pagar aquela fatura também. Até O porque... banco é uma empresa, né? O banco é uma empresa. O banco como também as tem que demais. ter lucro, ele também tem que, Exatamente. né? Senão não vai pra E até frente. porque se a pessoa tem um problema em casa, a primeira coisa que ela vai deixar de pagar é o cartão, porque ela não vai deixar de comprar comida, pagar água, pagar luz, Exatamente. pôr o combustível, Exato. então vai falar, deixa o cartão de crédito. O cartão de crédito, muitas pessoas não sabem, né? Mas desde 2017 já existe uma regra, uma regrinha. Tá? Você pode utilizar o rotativo no primeiro mês. O que é o rotativo? O rotativo é quando você, um exemplo, eu tenho uma fatura de R$1.000 que vence agora próximo dia 10. Tá. Né? R$1.000. Né? Chegou no dia 10, eu não tenho os R$1.000 para pagar essa fatura do cartão de crédito. Né? Então eu vou lá e faço um pagamento mínimo de 15%. Nossa. R$150. Tá. Isso é péssimo, postergo, os 850 para o próximo mês, para a próxima fatura. Sim. Né? Então, só que essa postergação aí do pagamento, né,
incide esses juros sobre essa dívida. Tá? Essa rotação de pagamento que é chamado de crédito rotativo. Tá. Né? Que é o mínimo que você pagou da sua fatura e jogou para o outro mês. No outro mês você vai ter que cumprir. Exatamente. É aquele valor de 850 mais o que 14, você 15%. Mais o que você gastou ali já. Mais o que você gastou também. Nossa. Né? Quer dizer, Dá até medo. Exatamente. É uma bola de neve. Isso. Pra vocês terem uma ideia, e muita gente faz conta errado, né? Tem muita gente que não olha lá. Na fatura do cartão aparece lá tanto a digital quanto a física. Na física não tem mais, mas a digital. Aparece lá, taxa efetiva, né? 15% ao mês. 15% ao mês, né? Se você pegar 12 meses, não é 12 vezes 15. Né? Porque 12 vezes 15 é 180%, que já é bastante. Que já é muito. É 15% sobre 15% sobre 15% por 12 meses. É um juro composto aí. Juro composto. Juro composto, que dá 490% ao ano. Caramba! Tá vendo? 490% ao ano. É muita coisa. Uma dívida de 100 em janeiro, no final do ano, vai custar mais de 500 no rotativo do cartão. Tá? Lá em 2017, para tentar amenizar um pouco essa questão do rotativo, da taxa mais elevada, o Banco Central, né, o Conselho Monetário Nacional, que é o conselho que fiscaliza o sistema bancário brasileiro, eles colocaram uma regra, só pode fazer o rotativo no primeiro mês. No segundo mês, a partir do segundo mês, a instituição tem que oferecer uma linha de crédito para o consumidor parcelar esse rotativo, com juros menores. Tá? Só que é o seguinte, o risco é o mesmo ainda. Então, esses juros menores, né, é algo na casa de 10%, 11%. É muito ainda. Você saiu de 15 para 10. Exatamente. Mas continua tendo juros. Isso é a mesma coisa que você está lá num prédio, né? Aí você pula do 23º andar. Não, agora eu vou pular do 22º. Vai dar no mesmo, praticamente. Vai quebrar um dedo a menos só. Tá? E qual que é o problema no cartão de crédito? Então, mesmo com essa regra, né? E tá para mudar agora, não sei se vai dar certo, mas tem uma mudança aí no radar, né? Sobre juros do cartão. Uhum. Hoje, a facilidade de você conseguir um cartão de crédito é muito grande. Né? Então, muitas pessoas que têm endividamento no cartão de crédito, ela não tem só um cartão. Tem vários. Alguns têm 4, 5, 6 cartões. Né? É aquela história assim, né? Eu vou pagar o Visa com o Master. Exatamente. Nossa, o outro com o Hipercard. Isso, Então, chega hoje aí no seu WhatsApp propostas de cartão de crédito, você recebe ligações, né? Até para quem às vezes tem o nome restrito, tem uns cartões que falam e a gente oferece o cartão se você com tiver negativado. Negativado no SPC, mas pode vir aqui. Ele vai pescar, Coragem. Ele vai pescar você. Uhum. Né? Aí quando ele pescou você ali, fisgou você, aí você tá na mão ali daquele cartão de crédito. Né? Então, o cuidado é esse, né? Vou passar no cartão de crédito? Ele pode ser um aliado para a gente também, o cartão de crédito. Né? Porque tem lojas que, por mais que você tente negociar lá na varejista lá, a compra de um bem com desconto à vista, tem alguns que são mais rigorosos. Não, o preço à vista é o preço parcelado em 3, 6... Você não vai conseguir desconto Exatamente. de maneira nenhuma. Em algumas situações, não. Isso é comum. Então, é você saber, mesmo olhando lá na planilha, lá no seu caderno, né? Se você vai ter condições de pagar aquela parcela ao longo dos meses, né? Porque eu tenho muita, que eu fico tenho muita dificuldade de entender, né? Não seria dificuldade de entender, mas que eu fico assim impressionado e por falta mesmo dessa cultura, né? De entender como funciona o cartão de crédito, pessoas que parcelam despesas fixas do mês. Essa não pode ser parcelada nunca. Que aí vira bola de neve. Tipo conta do mercado. Quando o mercado e aluguel e combustível. Nossa, combustível tem todo mês. Né? Só vai dobrar mês que vem se você... Exatamente, só vai dobrar. Então, se eu postergo o pagamento, né, essa bola de neve começa a aparecer ali na frente, ali na esquina já. Tá? Então, assim, para usar cartão, ele pode ser um grande aliado da gente, né? Tem aquela questão dos pontos também, que ajuda bastante. Das milhas, né? Não sei o quê. Eu tenho amigos, pessoas que falam assim, Fábio, eu só compro no cartão de crédito por conta das milhas. Mas tudo bem, se ele passa o mês todo as despesas dele no crédito, no próximo mês tem lá, paga direitinho, né? Mas, aproveita lá as milhas, né? Tá? Isso é legal também.
Mas o contrário, aí é um buraco sem fundo, né? Tá. Mas eu acho, Fábio, que é muito isso que você falou no começo. É a cultura. As pessoas não entendem. Porque muita gente... Parece um absurdo isso que eu vou falar, mas muita gente pensa assim, eu ganho 3 mil e eu tenho um limite de 2 mil reais no cartão de crédito. Então eu tenho 5 mil reais pra gastar. No mês. O limite passa a fazer parte da renda da família. Exatamente. Só que aí, mês que vem, vai aumentando. Então as pessoas, talvez, elas não tenham essa compreensão de que lá na frente vai ficar feio, né? Eu vejo muito acontecer também, desculpa se eu te cortei, que assim... a pessoa esquece, naquela continha, vamos voltar lá na família, né? Então, eu tenho minha renda de 3 mil reais, sei que eu só tenho 1.000 disponível, e aí eu vou lá e compro uma televisão de 1.000 reais, será? E eu parcelo em 10 vezes de 100 reais. Então, eu já sei que no próximo mês eu não vou mais ter o 1.000. Eu tenho 900. Eu tenho 900 porque eu parcelei a TV. E eu vou ter 900 durante 10 meses, porque eu parcelei em 10 vezes, né? Aí... No mês seguinte, ele compra outra coisa. Às vezes até no mesmo mês, né? Mas vai ficar uma parcela de 50 reais. Legal, mas você já tem a de 100. Exato. E a pessoa esquece de ir somando, né? Então, agora eu tenho uma parcela de 150 por mês. Isso. Né? Então, é isso que também faz confusão. E a facilidade de compra hoje aumentou muito. Então, hoje antigamente, eu lembro aí, eu falo há uns 15 anos atrás, né? Não é tão antigamente assim, né? Exatamente. Outro dia. Se eu quisesse comprar alguma coisa, né? Algum bem de consumo durável, né? Por exemplo, uma televisão, como você falou, né? Ou uma roupa mesmo, exemplo, né? Pegava, ia lá no centro da cidade e ia nas lojas comprar. Ia escolher o preço, né? Então, de repente, em alguns momentos, a gente não tinha esse tempo para ir comprar as coisas. A gente deixava de comprar. Deixava de comprar, né? Só que agora, com essas varejistas aí internacionais, né? E a própria internet, né? A gente o dia inteiro com a loja na mão, assim. Exatamente. Promoção aparecendo toda hora. E se você pesquisar lá, eu quero perfume tal, né? Pesquisa lá na internet. Mesmo que você não comprou, durante o dia vai ficar aparecendo para você lá no Instagram, qualquer rede sua, né? A oferta daquele produto. Sim. Então, é muito fácil comprar hoje, né? Então, a loja, né? Ela tá ali no seu smartphone, no seu celular. E quem não tem um celular hoje em dia? Quem não tem um celular, exatamente. Então, assim, o ato de consumo, né, ele é muito acessível hoje para as pessoas, né? Então, isso acaba estimulando o consumo, né? Infelizmente, o consumo é importante para a economia, né? É o consumo que move a atividade econômica, as empresas a produzirem, venderem, gerar emprego, né? É por meio do consumo. Se o consumo não existe, não tem para que existir atividade empresarial. Né? Sim, é importante. Só que o consumo exagerado, né? O que acontece? O consumidor fica comprometido e ele vai deixar de ter que consumir em algum momento e isso vai afetar as empresas também. Né? Então, essa facilidade de consumo hoje é muito evidente, né? Tá aí, todo mundo, se não se controlar, não tiver pulso firme, acaba passando mesmo do limite e errando a mão. O que acontece com muita gente. Inclusive, por exemplo, não só uma roupa, uma TV, comida. Hoje em dia, antigamente, pra você ir numa pizzaria, você precisava ter o tempo, se combinar com a família toda, vamos num sábado numa pizzaria. Hoje tem gente que come pizza todos os dias, chega em casa. E é o quê? O cartão de crédito ali na hora. Aí essas coisinhas do cartão de crédito, um lanche aqui, 20 reais, ou não sei o que aqui, 35 reais. Quando você pega a fatura, eu fico impressionado, porque eu não gasto daquilo e vem um monte de coisa escrita. Eu não sei. Quem é que gastou tudo isso? Não sei quem gastou. É assim, ó, 15, 25... R$2,99, não sei o que. Quando você vê, vira uma conta absurda. E infelizmente, né, Cris? Aí começa aquele embate, né? Se é uma família, né? Não, foi você que gastou, não, foi eu. Quem que foi? Quem que não foi, né? Aí começa aquela briga. Não, gera um problema gigante. Gera um problema gigante. E infelizmente, né, o problema financeiro, ele é causa de muitas separações hoje no porque país. Deixa a vida um caos, né? Quando você tá ninguém fica em paz, né? Ninguém fica em paz. Então, o que você falou, por exemplo, esse gasto que você teve de 20 reais, 30 reais, de um mês atrás, você não vai lembrar mesmo, né? Não, você passou ali, tomou um café na padaria. Mas aí vem a fatura e lembra você ali depois de 30 dias. Tô aqui, né? Essa conta tá aqui para pagar. Então, assim, respondendo a pergunta da Cris, não é que o cartão de crédito seja um vilão.
É a postura que a gente tem, que é a vilã. A gente que tem que saber usar. Exatamente. Você tem que saber utilizar o cartão. Então, de repente, a gente tem a fatura hoje, online, né, o tempo inteiro. Tem o costume ali de toda semana dar uma olhadinha, né? Nos aplicativos, né, você não precisa esperar a fatura chegar. Você pode vai falar assim, parcelas... exatamente, parcelas pendentes, parcela para a próxima fatura. Tem um histórico lá já. Então, assim, informação Não falta. não falta, tem bastante. Mas tem gente que às vezes gastou tanto, não sabe que vai pagar, que prefere nem olhar, eu nem vou olhar, deixa cair lá, Aí que meu pagamento cai no débito, eu não vou. Acho que se eu não olhar, a dívida não E por existe. quê, né? Que engraçado. Se a gente vai... Eu tenho muito isso. Se a gente vai numa padaria comprar um negócio e a gente paga com o dinheiro, eu pego R$50 lá e dou, a mulher me devolve 10 de troco, eu falo, pô, gastei R$40, que muito. Mas passar o cartão parece que não dói, você fala... Passar o cartão não dói. A gente tem isso, né? Eu tenho muito isso. O valor em dinheiro parece que ele é mais importante do que esse... Pesa mais. E o dinheiro, papel, moeda que nós estamos acostumados a trabalhar vai hoje, acabar. Né, ele logo não vai existir mais. Como Né? cheque, existe- né? Quem que usa cheque? Não existe mais fila em banco, né? Eu não sei quanto tempo faz que eu não vou em banco, por exemplo. Antigamente a gente só pagava as coisas em banco. Olha, meu sobrinho era pequenininho, Cris. Eu lembro até hoje. A gente tava numa pizzaria uma vez, todo mundo junto. E ele falou assim pra mim, tia, me dá um dinheiro pra eu comprar, sei lá, um sorvete, alguma coisa assim. E eu falei pra ele, eu não tenho. Não tenho dinheiro. Ele falou, tia, faz um cheque. Ele não sabia nem falar cheque direito. Ele falou, faz um cheque. Como quem diz assim... O cheque não tem problema, é só qualquer valor que você colocar ali, vai aceitar, né? Criança é muito assim, você vai ver com a tua filha. O meu filho, ele tem 4 anos. Aí ele fala, mãe, não tem dinheiro. Ah, mas passa o cartão. Ele sabe disso, ele sabe que passa o cartão, Exatamente. pode pagar. Essa história é legal, né? Eu tenho uma parecida com essa também, do Sem Parar. Né? Uma vez fomos pra praia, né? Meu filhadinho, acho que tinha uns 4 anos de idade na época, né? Eu estava com o meu carro na frente e ele com o pai dele no carro de trás. O pai dele não tinha o Sem Parar no pedágio, né? E eu tinha o Sem Parar. Eu passei no pedágio, né? E passei nos 3, 4 pedágios. Chegou um pedágio, ele perguntou pro pai dele assim, ô pai, por que o padrinho não paga pedágio? Ele falou assim. Ele falou, não, o padrinho tem o Sem Parar, né? Mas vai vir depois no final do mês uma fatura para ele pagar, né? Então isso é a criança vai captando. Exatamente. Olha só que importante, então, que valioso quando a gente começa essa educação financeira dentro de casa com as crianças desde pequenininho, né? Eu ia falar isso, eu ia falar que a questão até, eu li alguma coisa a respeito do dinheiro, como você falou, que é importante a gente contar dinheiro na frente de filho, sabe? Pra saber o valor. É isso, pra ele falar, olha, quanto que é R$100? Vamos colocar em nota de 10, ó. 10 mais Exato. 10 mais 10. E aí você vai lá comprar o seu... sei lá, o seu doce, lá, seu chocolate, quanto que você vai pagar nesse chocolate? Ó, 10 reais. Pra ele ter essa noção, porque é muito subjetivo, né? Pra criança, o cartão de crédito e o talão de cheque, né? E tanto pra criança também, eu agora com uma menina de 2 aninhos em casa, né? Hoje, então eu não assisto TV, agora é YouTube só. Né? TV. Pra criança, YouTube, né? Que, tem que acompanha aquelas famílias. Que tem a Nossa, criança, meu filho também. adora, Exatamente, né? E eu percebo assim, que falando, vamos comprar tal coisa? Eu vou comprar X coisa, né? E ali é um apelo pro consumo também o tempo inteiro. É verdade. Né? Eu falo pra minha esposa, né? Minha esposa é economista também. Fala, tá vendo esse programa aqui dele? Eu só falo, 30% do programa fala que vai comprar alguma coisa. Né? A mãe falando pra filha, a filha pedindo pra mãe. Tem uma dupla muito famosa que eu não conhecia, só conheci agora por conta da minha filha, né? A Maria Clara e o JP? Exatamente. Maria Clara e JP. Eu gosto porque passo o dia com eles lá o dia todo, né? Isso. Mas eles têm E é legal porque tem um contexto infantil, assim. infantil. Tem muita coisa na internet hoje que a gente tem medo de deixar a criança. Essa eu acho parte legal. é legal. Elas É uma são família, tem educativo. Também, Mas tem lá, eles têm uma linha de produto por trás deles. Tem. Então tem uma propaganda, tem um marketing. Tem o brinquedo que eles estão usando. Eles estão utilizando, estão usando. Né? E a criança acaba tendo vontade de ter aquele produto, aquele brinquedo também, né? Então, assim, é propaganda, é o marketing também, né? O marketing, a publicidade tem a sua importância na economia também, né? Se você não mostra o que você tem para vender, você não vai vender nada. Você não vai vender, Lógico, no final tem que ter o apelo, né? Exato. Mas, como a Tânia falou, é importante desde o início já explicar para a criança como que funciona o dinheiro, né? Essa questão de, você não deu dinheiro aqui agora, mas ele vai chegar lá na frente a fatura. E o que eu acho importantíssimo é explicar para as crianças também que as famílias, né, o amigo dele tem uma condição de comprar as coisas, né, vamos falar assim em português mais claro,
diferente da família nossa. Sim, Né? cada um tem um poder de compra, aquele né? pode comprar mais, aquele, tá vendo? Aquele não tem o que você tem. Né? Então, esse tipo de conversa com a criança é muito válido. Inserir ela na realidade dela. Exatamente, é. E aquela questão de, o pai e a mãe deu lá R$50 todo mês pra criança lá. Eu já falo, tá 50 aqui, você vai gastar 40. Né? Deixa um pedaço. Que legal. Já ir dando essa noção de essa guardar. Porque eles são guardar. super inteligentes, né? E a gente não aproveita isso. Então, esses fundamentos na infância são importantes. Qualquer coisa, né? Para criança é importante. E principalmente que as crianças se espelham nos pais, né? Sim. Então, se você não aborda o assunto e também se você não faz esse controle, não se organiza, a possibilidade do seu filho, da sua criança crescer um adulto endividado ou com escolhas financeiras ruins, essa possibilidade é muito grande. Ele vai te imitar, né? Vamos dizer assim. Vai te imitar, exatamente, né? A criança, eu falo que as palavras motivam, mas os exemplos arrastam, né, gente? Os exemplos arrastam, eles exatamente. ficam o tempo inteiro observando o que a gente está fazendo, né? Eu tirei sarro do meu marido ontem, porque meu filho tem uma restrição alimentar enorme. Eu tento mudar isso, né? E eu fiz um suco de amora ontem junto com ele. O suco de amora ficou lindo, roxo, né? E assim, meu marido ele não gosta de é amora. muito... Não, ele não é muito de frutas, assim. E aí, ele também tem restrição, vamos dizer assim, né? Eu também tenho, mas um pouco mais que eu. E aí, a gente tava os três, assim, juntos, perto do liquidificador e tal, e eu batendo, olha, filho, que bonito que tá ficando o suco e tal. E ele fez assim, mãe, que bonito. E eu coloquei no copo e falei, agora vamos provar? Ele falava, não, a mamãe. Eu falei, não, tá bom, a mamãe vai tomar. E meu marido atrás, assim, toma, filho, olha que gostoso, você tem que experimentar. Mamãe fez pra você com tanto carinho, né? Olha que bonito, olha que cheiroso, né? Comecei a falar. E ele, não quero. E aí eu ia no ouvido do meu marido e falava assim, toma, olha, deve ser tão cheiroso, deve ser tão gostoso, E ele lá, você tem que experimentar, né? E ele fazia assim pra mim, para, Tânia. Então, quer dizer, porque eu falava isso pra ele, não adianta a gente ficar falando, né, pro filho. Pro outro fazer, a gente não fazer. Prova, mas você não prova na frente dele, né? Então, ele vai te imitar. Né? Isso é fundamental. Eu acho que também tem uma outra questão que é um tanto... Não sei se eu posso usar o termo problemática, mas assim, hoje a gente vê que a cultura dos pais de hoje... de cuidar das crianças, de oferecer tudo, de dar tudo, isso também pode atrapalhar o futuro dessa criança quando ele tiver uma relação com o dinheiro. Por que eu falo isso? Eu, quando era criança, eu tinha brinquedos que eu dava muito valor, que eu ganhei no Natal. Hoje em dia, não tem dia lá em casa. Isso é um erro. Mas não tem dia lá em casa pro meu filho ganhar presente. Ele sabe que qualquer dia, ficou doente, tá com febre, vamos lá comprar um não sei o quê. Você falou vai hoje, lá e né? compra. Você falou hoje que seu filho tá doente, ele falou, meu pai já levou ele no mercado e falou, escolhe o que você quiser. Escolhe o que você quiser. O vô vai comprar tudo. Aí Danone, chocolate, não sei o quê. Então a criança, no Natal mesmo, esse último Natal, meu pai comprou uma barraca e encheu de presentinho barato, um monte de coisa. E Papai Noel passou de noite, no outro dia a gente abriu a barraca, tava cheio. Mas aí meu pai falou, mas eu gastei o preço de um grandão, nem gastei muito. Só que pra criança, se você perguntar pro meu filho hoje, o que o Papai Noel te deu? Ele nem sabe, porque ele ganhou tanta coisa. Então ele não dá valor, que é o valor que a gente dava antigamente. E muitos pais fazem isso. Hoje em dia, não sei se é dó, o que acontece com a gente, né? Eu acho a que gente a quer questão dar. de tentar compensar, né? A gente fica muito tempo fora de casa. Pode ser. Mas também, queira ou não, a situação econômica, assim, dos pais hoje é mais fácil, né? São melhores do que uma geração anterior. Tem razão, tem isso também. Era mais difícil para os nossos pais comprar o presente. Exatamente. Muita coisa que uma família de classe média hoje consome, né? Mesmo de classe média mais baixa um pouco, né? No Brasil a gente tem a questão de falar classe C, né? Que fala, né? Que foi criada lá uns 20 anos atrás, né? Ela tem condições de consumir alguns bens, né? Até serviços também, que não existiam 30 anos atrás. É verdade. E 30 anos nem é tanto tempo, né? Você para pra pensar, 20, 30 anos, assim, nem é tanto tempo pra diferença de possibilidades. Mas as grandes mudanças se deram nessa etapa de tempo, né? 20 anos atrás parecia que era outro mundo. Né? Até tecnológica, acesso pra você fazer compras, tudo isso. Mudou muito. Ô, Fábio, tem uma coisa que, assim, até agora a gente tava falando de uma família que tem uma renda de 3 mil reais aí, por exemplo, que é uma renda baixa, mas ainda é uma renda. E a gente tem muitas famílias que têm uma renda menor que isso. Então, assim, é possível qualquer pessoa que tem um emprego ali, um registro, mesmo que ganhe um salário mínimo, ela consegue
fazer um planejamento também, mesmo que ela ganhe um salário muito baixo, ela consegue fazer esse planejamento? Dá para todo mundo se planejar? Eu diria o seguinte, que não é nem a questão de conseguir. Ele precisa muito mais fazer. Olha só. É aquilo que eu falei no começo, que nós conversamos. Se eu não conseguir fazer o planejamento de um salário mínimo, eu não vou conseguir fazer com 3, 4, 5, 10 salários mínimos. Eu ia te perguntar isso, eu ia falar, exatamente. porque eu acho que se tiver alguém assistindo a gente falando assim, mas eu tô cheio de dívida, como é que eu vou conseguir fazer esse planejamento aí, tá louco? Ter reserva de emergência, né? Então, assim, quem tá endividado, né, por onde que eu tenho que começar? Exato, então a questão da pessoa que ganha um salário mínimo, né? Infelizmente, você tem que ter um padrão de vida que caiba dentro ali do um salário mínimo. Né? Eu, como economista, conheço pessoas que ganham um salário mínimo, são totalmente endividadas, mas conheço outras também que ganham um salário mínimo e vivem. E vivem, né? Tá certo? Conseguem lá equilibrar suas contas e fazem questão de não ter dívidas, contas atrasadas. Sim. Então, é uma questão de consciência, assim, também, né? Quando você parte para essa questão, mas já estou endividado. Agora? Eu vou naquela questão, e agora? Adianta cortar tudo do dia para a noite, de uma hora para outra? Não, né? Eu tenho que começar a cortar gastos que eu... Esse aqui eu consigo ficar sem, esse aqui eu posso cortar, esse aqui eu não preciso mais, né? Porque o consumismo torna-se um hábito na vida das pessoas também, né? Um vício, né? Pode falar isso também, porque que existe o consumo e o consumismo, né? Os fatores que levam ao consumismo. Mas o que as pessoas têm dificuldade de se organizar e de sentir é o seguinte, né? Eu ganho 3 e gasto 4. Né? Só que eu tenho uma despesa aqui, por exemplo, eu tenho um clube aqui que eu pago mensalidade, né? Ou eu tenho algo que eu possa vender aqui, né? Ou eu vou em tal lugar que todo mês eu tenho que pagar X reais. Né? Paga plano de internet caro. Exatamente, caro, sei lá, tem um monte de coisa. Troca de celular todo ano. Exatamente. O que eu sempre falo o seguinte, você vai tentar fazer um corte, uma redução momentânea, não é para a vida toda. Mas, tira essa despesa aqui, né? Pega essa despesa, se você conseguir eliminar ela por 6 meses, você consegue se organizar, né? A pessoa fala, mas vou ficar agora sem isso aqui, não posso viver sem isso aqui mais, né? Mas eu vivia antes sem aquilo, né? Verdade. Então, assim, algo temporário, corta por 6 meses, sei lá, por 4, 6 meses, um pouco mais. Não quer dizer que você nunca mais vai ter acesso a esse serviço, a esse produto, né? Mas corta, se organiza, depois volta a consumir lá na frente, mas com o pé no chão. O que eu tô percebendo é que, assim, não tem como a gente falar de finanças, né, da nossa vida financeira, sem a gente fazer um check-up. Não tem como. A gente tem que pôr as contas na mesa, né, e falar, olha, calma, deixa eu ver aqui o que eu ganho, o que eu gasto, e aí você fazer um diagnóstico do que está acontecendo, né? Cadê o vazamento, né? Para onde que está indo o dinheiro que eu não estou conseguindo ver luz no fim do túnel aqui, né? Que não está me sobrando R$1, e pelo contrário, eu estou fazendo mais dívida dívidas em cima de dívida, né? Exato. É adequar o padrão de vida, acho que essa é a palavra, né? Perfeito. Adequa o padrão de vida ao que você ganha, né? Senão foi aquela questão de, termina o salário... Vou viver o dia de hoje. Exatamente, né? Não sei se eu vou morrer amanhã, aí amanhã você acorda vivo. E sem dinheiro. Termina o salário e o mês não acabou, né? E sobra mês, né? Tem muito disso. Mas voltando ao que a Tânia perguntou, né? Verifica, faz esse check-up do que você consegue cortar, tá? É lógico, despesa médica, remédios, não tem como cortar, isso não né, tem gente? como. Uma alimentação Mas básica, você pode tudo bem. também, inclusive, só te cortando, eu descobri, por exemplo, que às vezes, dependendo da medicação que você pega uma receita no plano, você consegue no posto de saúde aquele remédio. Então, você pode também ter esse trabalho, mas eu vou ter que esperar amanhã pra ir lá no posto, pra pedir pra trocar receita. Mas, às vezes, isso vai fazer uma diferença grande. Se for possível esperar. Se for possível, se for possível esperar. De repente, você vai numa emergência de noite, no outro dia cedo. Isso. Porque a gente também tem que usufruir das coisas que o governo... Te oferece, né? Oferece, não nos dá, né? Te devolve. Exatamente. Isso. Então a gente tem que, eu acho que partir pra isso também, de repente, né? Claro, exato. Então, essas oportunidades de... Você vai tateando isso aí e ver onde que eu consigo economizar algo, né? Não é fácil, assim. De repente, para nós três aqui, nós estamos aqui numa sala, num estúdio, conversando sobre isso.
Mas cada pessoa tem um estilo de vida e tem um problema, exemplo, um problema pessoal ou algo familiar. Cada um sabe onde o sapato aperta, vamos dizer assim. Exatamente, né? Tanto que quando muitas pessoas me perguntam, quanto que é o ideal para eu dividir de despesa percentual para alimentação, para lazer e para poupança? Eu falo, é difícil, esse é um percentual difícil de você cravar, porque cada família tem uma situação diferente. De repente, para a Tânia, 20% da alimentação é suficiente da renda. Agora, para a Cris é 25%, né? Para outra pessoa é 30%. Então a gente não pode, né, usar o formato da família vizinha para tentar encaixar na nossa família. Exatamente, né? Cada família tem uma situação econômica diferente e hábitos diferentes. Você tem que trabalhar dentro desses hábitos, né? Bom, quando você conseguiu verificar onde você consegue cortar a despesa ou diminuir, né? Vou agora atrás das dívidas atrasadas. Né? Vai primeiro naquelas dívidas que têm juros mais elevados. Né? Então, tenta agora organizar cartão de crédito, né? O limite lá da sua conta corrente, né? O pessoal falava cheque especial, né? O limite lá do seu saldo bancário, que a Tânia falou. Né? Eu vejo lá no meu extrato do banco, no meu banco, né? Eu tenho saldo lá na conta hoje de R$ 1.500. Né? Ele aparece lá, limite, 1.000. Então, aparece saldo total, 2.500. Você não tem isso, olha o 2.500. É uma pegadinha, né? Tem que tomar cuidado. É uma pegadinha, exatamente. O produto tá ali, né? Ninguém obrigou você a ir lá e usar o produto. Ele tá na prateleira. A gente fala no banco, tem na prateleira o produto. Você tá olhando ali, só pegar, mas a decisão é tua. A decisão é tua, exatamente. Pode ocorrer, assim, algum imprevisto e você um mês precisar, né? De repente, ali não teve saída, né? Mas vai buscar uma opção de crédito mais em conta, né? Então é isso. Checou onde pode cortar, né? Faz uma meta aí temporária de corte dessa despesa, vai negociar as dívidas que estão atrasadas, pega aquelas que cobram taxas mais elevadas e tenta negociar com a instituição ou com a loja de varejo lá que está cobrando de você, né? Ou aquele cobrador que está mandando mensagem, né? A empresa, a loja. Porque para a empresa é interessante recuperar aquele crédito também, né? Para o banco, né? O banco, a instituição bancária, quando ele coloca lá suas receitas, né? Tem um item que aparece assim, despesas com devedores duvidosos. Assim. É uma parcela, um percentual que o banco sabe que não vai receber. Aquele valor diminui o lucro do banco também, a rentabilidade, né? Para as empresas também, mesma coisa, né? Varejo, mesma coisa. Então, as empresas, elas querem ter o consumidor de volta, né? Então, é interessante fazer renegociação, chamar a empresa lá, conversar, então negociar uma forma de pagar. Não consigo pagar agora, mas se você tem um desconto aqui, eu consigo parcelar em 6, 7 vezes e consigo acertar minha situação aqui. E depois você volta a ser o cliente da empresa também. Isso. E a empresa quer, né? A empresa precisa que esse cliente volte, né? Volte a comprar ali. E o que é importante na hora de precisar de dinheiro emprestado, né? É a gente entender que existe uma escala de taxa de juros. Né? Existe... você vai no mercado, você tem lá o tomate, o arroz, você tem um preço para esses produtos. Né? Você vai lá no salão de beleza, lá tem um preço lá para fazer lá o serviço que a maquiadora vai cobrar de você. Lá, né? Eu costumo dizer o seguinte, que o dinheiro ele tem um preço para você pegar emprestado. Né? Qual que é o preço do dinheiro? É os juros. Né? Então, os juros, o que é juros? É o preço do dinheiro. Então, quando eu sou um tomador de crédito, eu preciso de dinheiro emprestado, eu vou numa instituição, né? Ou se eu vou comprar algo parcelado numa loja, ele vai me parcelar, o que ele vai cobrar, esse parcelamento são os juros, que é o preço do dinheiro. Então, da mesma forma como arroz, feijão, tomate, sapato, camiseta, tem a mais barata e a mais cara, o dinheiro tem o mais barato e tem o mais caro. Né? Então, quais são as modalidades mais de juros mais baixos? Né? É o crédito consignado. Né? Qual que é o crédito consignado? É aquele que desconta do seu salário. Porque o risco de você não pagar é menor para o banco. O banco caiu o salário ali, ele já puxa? Já vai para o banco automaticamente. Então, o risco numa operação dessa é bem baixo para a instituição bancária. Tá? Então, aí você tem taxas de 1,7% ao mês até 2%
ao mês, né? O INSS faz também para quem é aposentado, para quem é pensionista, essas linhas de empréstimo também. Você vai numa instituição bancária, mas é o INSS que está fazendo essa transação, porque vai descontar do seu salário, do seu rendimento lá. Então, às vezes, vale a pena você fazer um empréstimo para pagar um empréstimo, por exemplo? Se você tiver margem para fazer empréstimo, por exemplo, nessa questão do consignado, que é uma taxa mais baixa, hoje existe um limite, né? As pessoas não podem tomar do que mais de 30% da sua renda como parcela de pagamento mensal no consignado. Tá? Se você tem essa possibilidade, compensa eu pegar o dinheiro aqui a 1,7%, 2% ao mês e pagar aquela dívida de 15% ao mês. Verdade. Ou no rotativo, tudo ou tem que fazer no conta, limite, né, Fábio? exatamente. Às vezes, eu fico sempre pensando na pessoa que não tem muito tato para fazer isso, falar, eu não tenho mas essas isso coisas. mas isso também é um... É um tabu? É um tabu. Por quê? Eu, como trabalho na prefeitura já há muito tempo também, né? E eu já acompanhei muito serviço desse pessoal que trabalha assim na rua, né? Que trabalha com pavimentação, né? Eu já fiz um monte de coisa na minha vida, né? E eu observei esse pessoal trabalhando já, e sempre no horário de almoço deles, eles estão lá numa roda assim, jogando baralho. Fala truco, né? O cara fica com aquelas cartas na mão assim, e tem o momento certo de colocar a carta na mesa, tem número aquelas cartas, né? Aí tem que bater lá, acho que não sei se é 21, qualquer coisa. Até eu não consegui entender esse jogo. Eu não sei jogar. Então, tá vendo? Não é uma questão de... É mais difícil, de repente. E vejo eles assim, eu vi eles na hora do almoço assim, jogando, e eles falava truco, o outro retrucava, né? Tinha um momento certo, tinha uma estratégia, né? Eu falava o seguinte, eles iam reclamar pra mim, Fábio, eu tô com um problema aqui nessa conta aqui, eu tô com uma dívida lá na cooperativa, lá, como que dá pra arrumar isso aqui? Por que você chegou nesse ponto, né? Você tem um emprego estável, né? Você já é um funcionário antigo, já ganha um pouco mais, né? Eu me enrolei, eu falei, mas, organiza suas contas, faz um cálculo. Não, mas eu sou ruim de matemática. Como que você é ruim de matemática? Você sabe jogar truco, sabe a hora de jogar a carta, sabe calcular ali o que você tem na mão. E eu não consigo fazer isso. Excelente. Não precisa ter doutorado para organizar? Não precisa ter doutorado para organizar nada, né? Nossa, faz muito sentido, né, Gu? Outra coisa. Não, porque jogar truco um monte de gente sabe. E é isso, você tem a estratégia na tua cabeça, então é só você querer. Outra coisa, futebol, né? Cheio de regras. Cheio de regras. E os pontos lá as pessoas sabem. Futebol, o Gu manja. As pessoas sabem, né? Eu não conto muito, eu sou São Paulino, eu tenho sofrido muito. Vixe! Mas assim, o corintiano, palmeirense, né, o santista, São Paulino, aquele que acompanha mesmo, ele sabe quantos pontos o time dele tem na tabela. Qual falta, saldo, quantos gols o artilheiro fez, quantos gols o time tomou, o saldo de gol e quantos pontos ele tem que fazer para ser campeão lá no mês de dezembro. Ou seja, é uma questão um pouquinho de prioridade e de deixar de pensar que é tão difícil Exatamente, assim. Que não é. Conseguir entender as coisas. Né? Nossa, faz todo sentido. Então, assim, as pessoas conseguem fazer cálculo, fazer as contas básicas, né? Não é álgebra, não é equação diferencial, nada, né? Não, é uma conta de mais, de menos, de vezes, né? De divisão. E as pessoas sabem, mas elas não dedicam um tempo da sua vida, ou do seu mês, do seu dia, para dar uma olhada na questão do dinheiro, né? Então recebe lá no 5º dia útil, né? Paga as contas e depois nem lembra mais que existe salário, né? Tá. E é legal Faz também, muito assim, sentido. eu acho que todo mundo tem... Eu ia dizer, eu não ia falar isso que você falou, que eu acho que foi muito melhor do que eu ia excelente. falar. E eu vou usar isso lá em casa com meu pai. Meu pai fala, cuida aí que você não sabe, mas você joga truco. Como é que você não sabe fazer as contas? Será que não faz parte da facilidade? Por exemplo, o futebol é uma paixão. Aí você coloca o emocional, então é mais gostoso. Tipo assim, a transmissão deixa as coisas mais fáceis pra gente entender. Isso. Será que essa parte de tipo... Aí você tá mais aberto também, né? Porque você gosta, então... Será que também não é a forma de fazer, a forma de trabalhar, a estratégia? Claro, não, a questão de cultura, de psicologia, né? O ambiente que você vive, né? As pessoas ao seu redor, é lógico que elas influenciam, né? Então, hoje em economia você tem uma área que é chamada economia comportamental, né? Que mostra isso pra gente também, né? Então essa questão de paixão, assim, é algo... Facilita, é mais gostoso.
O que eu falo é o seguinte, a paixão lá ela tem que existir, né, pelo futebol, mas o consumidor, a família, né, o agente econômico, ele não pode deixar de dedicar um pedacinho do seu tempo em aprender ou tentar olhar para o seu dinheiro. Porque é uma coisa que vai fazer muita diferença na nossa vida, né? No bem-estar, inclusive. Hoje em dia a gente vê pessoas aí com crise de ansiedade, com depressão. E às vezes a vida financeira dessa pessoa tá o caos. Exato. Então pode ser um gatilho para ela ter um problema mental, Exato, por exemplo. Essa questão de finanças, né, igual o Gustavo falou, é interessante. Tem uma pesquisa, né, não foi feita no Brasil, mas uma pesquisa foi testada com métodos estatísticos, publicada essa pesquisa, uma pesquisa internacional, e falou o seguinte, né, que o homem, principalmente, ele só é feliz financeiramente quando ele sabe que ele ganha mais que os amigos. Olha que só. Ganha mais que os amigos, exatamente. Como que é esse teste, essa experiência? Foi né? feito com homens ou mulheres, assim? Esse Mais foi homens. feito mais com homens. Né? Você tem lá uma empresa, pessoas trabalhando, né? E de repente, pessoas que fazem a mesma função. Né? Se, por exemplo, a pessoa aqui, vou chamar aqui o A aqui, né? Ele ganha 7 mil reais, um exemplo. Né? E os outros ganham 5 mil. Né? Esse de 7 mil, ele se sente, mesmo que não tenha um cargo de líder, alguma coisa assim, de chefia, de gerente, né? Ele se sente superior aos demais. Pois ele ganha 7 mil. Falando dentro de uma empresa, né? Pode ser que ele se comparando com pessoas que trabalham em outras empresas, outras profissões, né? Se o gestor dessa empresa resolver igualar os salários, né? Ele ganha 7 e os outros ganham 5. Então vamos igualar o salário de todos para 7 mil também. Aquele indivíduo A já não fica mais contente. Os outros ficaram mega contentes, mas ele já teve ele assim... já se sentiu desprestigiado. Ai, como ser humano é complicado, né? Exatamente. Então esse é um estudo que foi Ele feito. sentiu que perdeu valor. Sentiu que perdeu o valor. Mesmo tendo o salário dos demais igualado ao dele, que ele já há muito tempo ganhava mais do que os demais. Que loucura. Então na cabeça desse indivíduo A, ele fala, não, o certo é eu receber mais agora, né, que os outros funcionários. Você acha que isso é a cultura do capitalismo que faz as pessoas terem esse sentimento de valor baseado em... A cultura do capitalismo até faz isso, né? Mas a minha opinião é que o capitalismo é a única forma de organização econômica que permite que as pessoas evoluam. É verdade, tem razão. As demais no longo prazo, exatamente. Então a questão de que mulher gasta mais do que os homens, né? É algo assim, é um tabu também, né? Obrigada, Fábio. Obrigada. O programa vai começar com essa frase. Né? A questão de que mulher gasta mais do que homem é tabu. É tabu, gente. Vocês escutaram? Exato. E também é uma questão cultural, né? E uma transformação da sociedade e da economia também ao longo dos anos, das décadas, né? O que era comum antigamente, anos 70... anos 60, 70, 80 começou, até os anos 70, 80, né? Você tinha só o homem que trabalhava, era mais comum. Você tinha mulheres trabalhando, mas não era a maioria. Uhum. Né? Então as mulheres, elas ficavam tomando conta da casa. Sim. Né? Então era o homem que trabalhava. Tá? Consequentemente, era a mulher que ia no supermercado. Ela que gastava. Ela que gastava. Né? Não quer dizer que ela comprava coisas pra ela. necessária para ela. Não, ela que administrava a conta ali em casa e ia pagar as contas do mês, né? E começou aí essa questão de que mulher gasta mais do que homem. Então é algo histórico, né? Até porque, né, Fábio, o marketing das coisas era todo direcionado para a mulher, né? Porque se era a mulher que ia lá no supermercado, nada mais justo que a gente fazer propaganda com apelação para a mulher. Feminino, exatamente. Né? Então tem isso também. Isso. E depois dessa transformação econômica, né, do mundo aí das mulheres, né, que começaram a assumir posições no mercado de trabalho, claro que isso começou a mudar. Né? Aí começou a haver um equilíbrio. Né? As mulheres saíram de casa e foram trabalhar e foram ter a sua própria renda. Né? Então isso acaba também justificando essa quebra de tabu de falar que é a mulher que gasta mais do que o homem. Agora, a mulher tem sua renda própria também. E como nós conversamos no início, né, em algumas famílias a mulher possui a única renda ou é a renda maior ali da casa, ali da família. Sim.
Mas tem algo que eu acho até, eu falo, o pessoal acha engraçado, né? Mas é um pouco mais psicológico, né? Você falou do marketing, da propaganda, né? A mulher, quando compra algo, ela gosta de mostrar que comprou. Né? Se ela compra uma roupa... Ela já vai vestir naquele dia. Naquele Não, dia, eu já saio da loja. Se eu comprar um sapato, eu já ponho o meu na caixa e vou com o novo. Então a mulher, ela gosta assim, se ela comprou algo que ela achou bonito, ela gosta e mostra pra amiga, principalmente, né? Pra amigas, né? O homem já é um pouco mais comedido nesse assunto. E principalmente quando compra coisa errada. Né? Quando faz uma compra ruim, né? Aí ele não conta pra ninguém. Não conta pra ninguém, fica quietinho. Né? Então essa questão de que mulher gasta mais do que homem, né? Surge dessa questão cultural aí, que as mulheres ficavam em casa há anos atrás, há décadas atrás. E essa questão mais um pouquinho de psicologia e de consumo também, de marketing, né? Porque a mulher gosta um pouquinho mais de falar que comprou, de mostrar, né, para amiga, lá para a família, e o homem é um pouco mais reservado nessa questão de mostrar. De mostrar, né, que gastou. Ou seja, a dica é, compre mulheres, mas não conta para todo mundo. Mas, ó, se a gente parar pra pensar também, na maioria das casas, é a mãe que compra roupa pro filho, é a mãe Exato, que escolhe a escola, é a mãe que compra o material escolar. Então, óbvio que é a mulher que vai gastar mais. Mas não que ela tá gastando mais pra ela tá simplesmente administrando uma família ali, gastando pra todo mundo. É o gasto da família, Isso, né, vamos dizer. Exatamente. Ela não só naquelas questões em que a mulher é chefe de família, né? Às vezes, de repente, não tem um marido, não tem um esposo na casa ali, né? Mas em termos de famílias, assim, também existe essa questão de a mulher fica responsável por fazer, além de trabalhar, fazer essas compras, né? Pensar no que a criança precisa, né? Até no que o marido precisa. Por exemplo, meu pai não compra uma bermuda. É a minha mãe que tem que ir lá na loja. Se ela não for comprar bermuda pra ele, Exato. não tem bermuda. Mas ela compra Tem pra homem que é ele, assim mesmo, né? Bom, eu acho que a gente falou bastante a respeito de planejamento, né? Só para amarrar assim, o que eu ia falar. Não, como eu falei, não ia falar tão bem quanto você, que disse a questão de ser um tabu, né? A gente sabe tantas outras coisas, por que não aprender a fazer o controle financeiro, né? Senta ali, estuda um pouquinho, né? Lê ali seu Informação cartão. tem, né? Ou o que eu ia falar, que é muito mais simplório, todo mundo conhece alguém que pode ajudar, de repente, né? Tem uma irmã, tem um irmão, tem lá o amigo que é economista, né? Chega, pergunta. Não, eu não tô conseguindo, né? Fazer, como é que eu faço? E, de repente, para isso daí ser um gatilho, né? Para você começar o seu planejamento financeiro. Agora, Fábio, entrando em outro assunto, que eu acho super importante também. Se já tá difícil fazer o planejamento, se livrar das dívidas, agora imagina se vem uma pessoa e rouba teu dinheiro, te aplica um golpe. Que tá tão comum, né? E aquele dinheirinho suado que você Com as tinha redes ali, sociais. né, pra pagar uma conta que você tava contando com ele, alguém, sei lá, entra lá no seu aplicativo no banco, rouba teu cartão. Quais são os principais golpes, né? Como que as pessoas podem se proteger? Porque hoje a gente faz tudo online, né? Quase tudo. Ainda tem muita gente que vai no banco, né? Mas hoje cada vez mais, e a gente recebe golpe por telefone. Né? A gente, olha, eu preciso que você faça um depósito, sequestrei seu filho, não é? Então, como se proteger disso daí? Então, é importante, você falou no começo, né? Estudar, ou ler pelo menos, né, algo sobre o assunto. Né? E eu vou fazer um pouquinho, eu vou lá no início da nossa conversa, né? Mais uma vez lembrar a questão, o que uma instituição financeira faz. Ela levanta dinheiro aqui dos seus correntistas para emprestar aqui, né, do outro lado. Né? Sim. Então, não existe milagre de rentabilidade ou propostas muito fora da curva em termos de retorno de investimento. Tá? Tanto na questão de empréstimos quanto investimento. Tá? O que eu tenho observado hoje muito é a questão que está na moda agora, né? Moda não, mas as pessoas, muitos que gostam de comentar, sobre chamado criptomoedas, né? Os bitcoins, né? Então, toda semana você vê na imprensa aí golpes, principalmente em torno dos bitcoins, né? Das criptomoedas. São moedas online, é isso? Digitais, né? Exatamente, digitais. Exatamente, digitais, né? Então, você tem lá aparece lá um cidadão que fala, vou montar uma corretora para operar com bitcoins. Só que ele mora em outro país. Né? Ele começa a enviar mensagens aleatórias para as pessoas, né? Até solicitação de amizade no Instagram, né? Eu vou contar para vocês um teste que eu fiz ultimamente, uma proposta delas que eu recebi. Né?
oferecendo rentabilidade, assim, exemplo de 20% ao mês. Aí dá para duvidar. É né? lógico, tem Fala, que Deus, duvidar, né? Mas, infelizmente, muitas pessoas caem nesse golpe, né? Cai porque aquilo que você falou, não tem a informação, Não tem né? informação. A pessoa nunca se informou sobre o assunto Exato. e acha que existe algo que vai dar uma rentabilidade Uma para de mágica, 20%. exatamente. Então, exemplo, o que eu quero dizer para vocês? Se alguém fala que você vai receber 20% investindo no negócio dele, tem que pensar o seguinte, se ele vai me pagar 20%, ele tem que pegar o meu dinheiro e investir em algo que dê muito mais do que 20%, para sobrar o lucro dele E ainda e me aí pagar pagar. os 20%, né? Então a gente sabe que no mercado financeiro, se você não correr um altíssimo risco, você não vai ganhar 20%. Mas é muito difícil ganhar 20% ao mês. Tá? Só você tem que ir para renda, para ações, para isso acontecer, que é muito arriscado. Né? Então, pessoa que liga para você, ou chega lá uma mensagem, né? Fala, ó, investe aqui no meu negócio, que eu te dou 20% ao mês, sem risco. Cai fora que É golpe. Isso é um golpe. Né? Não precisa ser 20% não. Se ele ficar oferecendo 10% ao mês, 8% ao mês, 7% Já ao é mês muito. sem risco, é furada. Né? Hoje, renda fixa, aquele que é sem risco, você não consegue mais do que 1% ao mês. Nossa. 1% ao mês. 1% Ainda que o Brasil é um país de taxa de juros elevadas. Isso. Né? Então, mesmo que você é extremamente conservador e faz lá um CDB do banco, né? Um LCA. Exatamente, o LCA, né? O LCI, ou compra um título público, né? Um tesouro direto, você vai conseguir na margem aí algo como 1%, na melhor das hipóteses, um pouco mais do que 1%. Né? Tem algumas instituições bancárias que colocam lá, ganhe 200% do CDI, né? O que é o 200%? Né? 100% do CDI. A pessoa, opa, 100%? Né? O que é o 100%? Ela já entende assim, eu vou aplicar 100 e vou ganhar 200. Exatamente. É. Não, por exemplo, o que é o 100%? Quando os juros estão 1% ao mês, quer dizer que ele vai ganhar esse 1% de juros, que é 100% do juros total do mês. Olha só. Né? Se ele falar 90% do CDI, se o CDI for 1% ao mês, ele vai ganhar 0,9% ao mês. Caramba, é mesmo. Olha como você tem que prestar atenção. É o que ele falou, não tem milagre. Né? Ah, mas não é desanimador pra você investir? Você fala, pô, vou investir meu dinheiro pra ganhar tão pouco assim, vou gastar? Não, o dinheiro é... É saber o valor de poupar, exatamente, né? o valor de poupança e entender que os juros, né, eles vão trabalhando a seu favor ao longo do tempo. Não é do dia pra noite, você vai ficar rico. Não é do dia pra noite. No dia a dia, é uma Exatamente. construção. É. Você falou 1% pode parecer pouco, né? Mas pega em Lençóis mesmo, assim, que é uma cidade que está com os imóveis super valorizados, né? Você pega um imóvel hoje, você não tem um aluguel, por mais caro que ele esteja, que é acima de 1% do valor do imóvel. É verdade. Né? Então, 1% é uma conta hoje, em termos de outros países, né, mais avançados, 1% ao mês é uma grande rentabilidade, sem correr riscos. Sim. Né? Não parece, mas é. É Exatamente, verdade. não parece, mas tá? Que não é 12% ao ano, é mais do que 12% ao ano. Né? Vai bater lá 13 e poucos por cento ao ano, né? Tem essa questão que você falou de que, mas é muito pouco dinheiro, né? Mas é melhor ter lá o dinheiro guardado do que ter que pagar os 15% ao mês depois na outra verdade. ponta, né? No rotativo, ou fazer algum tipo de empréstimo. Né? Então tem essa questão dos golpes aí prometendo retornos incríveis, né? Tem que tomar cuidado. Então qual que é a dica? Né? Procure instituições conhecidas, né? Credenciadas, né? Essas já tem, até na cidade aí possuem já escritório, né? Algo que você pode conversar, olhando olho no olho, exatamente, né? ter lá um atendimento, né? Hoje a pessoa pode entrar no site do Banco Central, né? Você coloca lá Bacen com N no final, no Google, ele vai jogar você no site do Banco Central. Vai aparecer lá um item para você pesquisar instituições Com credibilidade, né? brasileiras, né? Ele vai aparecer lá uma lista. Porque acho que pra o que tem vocês. muita gente que não sabe, né? Porque eu descobri recentemente também, é que essas instituições financeiras que oferecem para você aplicar lá dinheiro com elas, tá? Elas têm que ter uma classificação, uma aprovação desse. Exatamente, desse o Banco Central que permite que as instituições financeiras operem, né? E permite porque quer dizer que elas têm que ter uma segue certa. um rol de regras
Que vai te dar bem segurança, difícil de ser né? atendidas, por sinal, tá? Mas Isso. é que dá segurança. É, que justamente que é para dar segurança que a empresa não vai quebrar, né? E você ficar na Exatamente. mão ali. Então tem essa questão da renda fixa, para quem não gosta de correr risco. Eu posso correr risco agora, né? Vai para renda variável, por exemplo, mercado de ações, né? O mercado de ações, você tem possibilidade de ganhar um valor mais elevado ao mês, né? Um mês ou no período de um ano, exemplo. Tá? Mas de perder também. Mas de perder também. Então existe a questão do risco. Tá? Os investimentos são assim. Quanto mais risco, mais retorno. Quanto mais retorno, maior é o risco. Né? Quanto mais retorno, maior é o risco. Né? O empresário, quando ele vai montar um negócio, ele é um risco também. Né? Você pegou dinheiro, investiu ali, ele calcula que vai ganhar um X de lucro por mês, mas de repente não é aquele que ele ganhou. Tá? Quando você compra a ação de uma empresa, você está sendo sócio daquela empresa. Você tem uma pequena parcela da sociedade daquela empresa. Né? E você agora está exposto aos riscos dessa empresa também. Né? Se ela estiver vendendo bem, faturando bastante, né? O lucro dela for grande, o valor da sua ação vai aumentar. Se você precisar vender, o valor da ação fica maior. Tem lá o pagamento de dividendos, que é uma divisão do lucro lá para quem tem ação. Mas também se tiver uma notícia ruim da empresa... Você está junto exatamente, ali, né? o lucro diminuir bastante, o valor dessa ação vai cair. De repente, então você pode ter comprado uma ação por R$20 e vender por 15 depois. Então, assim, o mercado tem que ser estudado também. Não acreditem também em promessas milagrosas aí de pessoas que falam que vão pegar seu dinheiro, investir na bolsa e ganhar. Lençóis teve uma história assim, né? Nós sabemos, né? Lençóis teve essa história. Né? De muita gente que aplicou com esse... Ele era um agiota? Ele era? É que assim, eu até hoje não sei o que ele fazia com o dinheiro que ele... Quando ele tomava o dinheiro, o que ele fazia. Para os mais novos, gente que estão assistindo a gente, teve uma pessoa em Lençóis Paulista que fazia isso. Ela captava o dinheiro das pessoas para aplicar e ela dava rentabilidades assim... ela prometia, né, rentabilidades muito grandes. E até no começo... Isso rolou mesmo, né? Mas muita gente que perdeu muito dinheiro. Era 7%. Era um número cabalístico, era 7%. Né? 7%. Cabalístico. E muita gente ganhou por um tempo dinheiro com ele, né? Mas muita gente perdeu depois tudo que tinha, né? Porque o que acontece nessa questão? Lógico que ele quebrou, né? Ele não Não conseguiu levar para frente. Por que quebrou? E ele não foi nem o primeiro nem o último. Né? A gente acompanha aí em outras cidades também, esses golpes existem ainda. O que acontece, basicamente? Ele não investe em nada, quem está tomando esse dinheiro que paga para você 5% ao mês, 7%, 10% ao mês. Na verdade, ele pega, um exemplo, eu sou esse gestor é chamado de pirâmide financeira. É uma fraude, né? Pirâmide, tá? Por exemplo, então eu capto R$100 mil da Tânia, 100 mil da Cris e 100 mil do Gustavo. Então eu já tenho R$300 mil. Né? Prometendo que eu vou pagar para vocês 10% ao mês. Né? O que eu vou fazer a primeira vez? Eu vou pegar esses 300 mil, eu vou dar 10 mil para você, 10 mil para a Cris e 10 mil para o Gustavo. Segundo mês, ainda estou com R$270 mil na mão. Né? Eu sou o chefe da pirâmide. Né? Mês que vem, dou mais 10 mil para você, 10%. Do próprio dinheiro que a gente deu. Exatamente. E ela mais 10, ele mais 10. Eu vou atraindo mais gente, vocês vão conversando. Ó, Fábio lá é 10% ao mês e eu estou recebendo esse dinheiro, estou recebendo. Né? Só que para isso continuar a existir, eu tenho que ir captando de mais pessoas. E vocês vão falando, fazendo a propaganda, né, esse marketing, né, e mais gente vai me procurar para investir o dinheiro. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o dinheiro de vocês, esse pessoal que está entrando, vou continuar pagando vocês, o do Gustavo, da Cris, da Tânia, eu pago outras pessoas. Né? Exatamente. Uma hora eu quero o meu 100 de volta. Exatamente. E chega uma hora que, mesmo entrando mais pessoas, o fluxo de saída desses juros de 10% ao mês, ele se torna muito maior, fica insustentável. Aí que você tem esse calote geral. Que loucura. E o gerente dessa pirâmide financeira some, desaparece. Porque ele não tem como te devolver. Exatamente. Né? Nós tivemos um caso americano disso. Né? Tem até a série dele. São 4 episódios, eu não vou lembrar o nome. Mas o nome dele é Bernard Madoff, o nome dele. Era um mega investidor americano. Ele conseguiu captar dinheiro até da família real inglesa. Né? Os maiores esportistas do planeta investiram dinheiro no fundo dele. Né? Tem um filme. E ele quebrou lá atrás, naquela crise lá de
de 2008, ele não conseguiu mais se Foi sustentar. é com o Leonardo DiCaprio esse? Não. Não, Porque eu assisti uma uma série. assim também com o Leonardo uma DiCaprio. série. Esse aí acho que é. Eu não vou lembrar também. É um filme legal É um também. filme, é um filme. um Esse é o filme. Lobo de Wall Street, É, né? É, esse mesmo. Eu achei que era esse, né? Era uma série. É uma série. Mas esse é um documentário da Netflix que relata a vida desse investidor, né? Que depois teve. Só que ele era uma pirâmide, só que o fixo dele era como de 2, 3% ao mês. O cenário americano, 2, 3% ao mês, era muito. Né? A gente está acostumado com outro nível de juros fixos aqui. Né? Mas então, isso é uma explicação de como funciona uma pirâmide. Então caia fora disso aí, né? Exatamente. Você falou que você ia contar uma história pra gente de uma pessoa que acho que tentou captar você pelo Instagram. Eu, esses dias, estava no Instagram, chegou lá uma menina assim, nova ainda, uma solicitação de amizade, com nome em inglês. Eu não lembro o nome dela agora. Né? E ela com uma foto dela, assim, uma imagem dela, na frente de 3 painéis, assim, né, do home broker, né, que é aqueles painéis que você fica acompanhando seus investimentos, né, na bolsa. Ela me mandou a solicitação de amizade. E eu sabia o que eu falei, eu vou entrar aqui, vou dar corda para ver até onde que vai nesse negócio, né? Fazer um teste. O que ela vai oferecer? Ela falou assim, meu nome é fulano, tal, eu tenho aplicações aqui, né, que eu faço, de alta rentabilidade e tal. E mandou mensagem, perguntou para mim, que país que você tá? Que país que você é? Eu conversando em português com ela. Olha O país só. que eu tô, eu falei, por enquanto eu prefiro não comentar o meu país, tá? Falei assim, né? Falei, então tá bom. Aí eu falei assim, que tipo de investimento que você faz? Ela falou assim, eu aplico em criptomoedas, bitcoins, né? Te garanto que eu tenho um retorno 3 vezes superior ao que você tem. Eu falei assim, não, mas eu já invisto em bitcoins. Eu falei, não, mas eu prometo 3 vezes mais que você ganha. Né? Aí eu falei assim, tá, mas como que você faz? Né? Ele falou, deposita $100 para mim, que eu já te mostro o que vai acontecer. Né? Aí, lógico, eu não depositei os $100, né? Só que eu tinha certeza, se eu depositasse $100, eu acho que ia voltar os $300 para mim já nos próximos dias. Para mim, Pra dia te depositar pegar. mais. Exatamente. Isso está acontecendo muito hoje. Começa com uma quantia pequena, né? Que a pessoa fala assim, R$50, se eu 100. perder também não vai dar tanto diferença. Na primeira, assim. segunda vez, né? Ali no começo, a pessoa até recebe o retorno. E vai induzindo a você Aí fala, aplicar opa, mais. é verdade. Né? Opa, é 100? Então eu vou investir 100 mil agora, 50 mil. Mas Aí, Gente, que seríssimo. De repente essa pessoa some. Aí eu continuei a conversa e falei assim, tá bom. Mas antes vamos fazer o seguinte, faz um vídeo seu aí operando no seu home broker para mim dar uma olhadinha. Seus gráficos aí, né? Eu falei assim, é você mesmo que tá nesse perfil e tal, não é verdade? Não, claro que é verdade e tal. Eu falei, faz um vídeo de uns 5 segundos aí você operando na frente do seu home broker e me manda aqui para eu ter certeza. Pergunta se mandou. Porque não era. Mas mesmo se mandasse, né, Fabio? É o que você falou. Estava prometendo uma coisa absurda, que é difícil de sustentar. Ou seja, sempre duvide. Sempre duvide, exatamente. Tanto a questão de investimento como empréstimo também. Né? Pode for fazer. Sabe que eu estou escutando muita gente falar a respeito de aplicativos de aposta? Nossa, tem muito. Não é que as pessoas falam, você compra um crédito ali de 10, 20 reais e joga 5, joga 3, mas eu já ganhei 300, eu já ganhei 500, eu tô escutando muito as pessoas falando isso pra mim. Os golpes não tem limite. E as pessoas, eu não sei nem se isso aí é golpe, eu não sei mesmo se é golpe ou se é uma coisa legalizada, não sei dizer, mas assim, é uma coisa que opera eu vejo, pelo menos, eu acho, dessa mesma forma como você estava explicando dela, desse golpe que ela tentou dar em você. Você coloca ali cada vez mais. R$15. Fala, o que tem se eu perder R$15, né? Exato. Mas aí eu jogo uma vez, ganhei R$300. Fala, e com isso você começa a perder dinheiro. Porque você vai comentando com os demais amigos e muita também, gente vai entrando. Legal, Então, uma análise no Brasil hoje, né, se legalizar essas apostas e alguns desses aplicativos também, né? Sim. Mas eu não tenho o hábito de apostar, porque eu nunca apostei. não tenho... Mas é algo também que a gente tem que tomar cuidado, né? Vários cuidados. Primeiro, não viciar nisso, né? Que pode virar um vício você, né? E perder muito dinheiro nisso. E segundo, não cair num golpe, né? Porque é muito fácil alguém montar lá um
um aplicativo. Um aplicativo, alguma você coisa para começa tirar dinheiro de a você, postar. né? Exatamente. Exatamente. Ô, Fábio, aproveitando da tua experiência e de todo o seu trabalho com as finanças, eu queria que você me desse uma dica, por exemplo, se hoje eu tenho R$1.000 para fazer um investimento, qual é a sua dica para que eu tenha um investimento mais seguro ou com uma possibilidade de um retorno, assim? Se eu só tenho isso para investir. É o único dinheiro que eu tenho. É o único dinheiro que eu tenho. O que você acha que eu deveria fazer? Vamos lá, ó, R$1.000. Né? Eu tenho que perguntar o seguinte, né? Eu vou precisar quando desses R$1.000? Primeira coisa. Né? Então eu tenho R$1.000 para investir. Eu posso ficar sem esses R$1.000 por 6 meses, 12 meses, 24 meses. Então o tempo que você pode ficar sem usufruir desses R$1.000 é importante. Porque algumas aplicações, você é penalizado quando você vai fazer a Recuperar. retirada. Assim, o saque, né? No saque. Tem um tempo que você tem que deixar ela lá sem mexer. Sem mexer, exatamente. Legal. Então, por exemplo, você pega a poupança, né? É o investimento mais simples que existe hoje no Brasil. Quanto está rendendo a chamada poupança hoje? caderneta de poupança. Com os juros mais elevados, nós estamos na casa aí do 0,5% ao mês. 0,5%. Mais a taxa TR, né? Então você tem mais... o ano passado foi algo de 7% ao ano, entendeu? A poupança. Né? Então a poupança. Não, eu quero investir num CDB de um banco. O CDB de um banco, você vai lá numa instituição bancária, você está emprestando esse dinheiro para o banco. Né? O CDB, isso que eu falei assim, de ficar sem o dinheiro, é chamado de liquidez. Né? Você tem liquidez, né? Eu posso investir em algo que tem liquidez imediata ou liquidez um pouco mais demorada, né? Que é o acesso que você tem novamente ao seu capital. Né? Se eu for um CDB de um banco, que é um investimento aí de renda fixa, né? Então, ele tem liquidez imediata, né? Só que para o valor de R$1.000, você consegue taxas um pouco mais baixas. Né? Só que estão ligeiramente acima da poupança. Mas não é nada assim, algo extraordinário, fora do normal. Não. Só que esses investimentos de, por exemplo, CDBs, né, eles têm uma cobrança de imposto de renda sobre a rentabilidade. Não sobre o que você investiu, sobre o que você ganhou. A poupança não tem. Tá? A caderneta de poupança não tem. O CDB tem. Né? Então, o que eu falei do tempo, essa cobrança de imposto de renda sobre o que você está ganhando, né, ela vai diminuindo ao longo dos meses até chegar em 2 anos. Então, se eu deixo um dinheiro aplicado até 6 meses e resgato dentro dos 6 meses... Dá quase o mês da poupança, talvez. Ele vai me descontar 22,5% de imposto de renda sobre o que eu ganhar. Então, se eu ganhei, um exemplo, R$100 de rentabilidade, R$22 é imposto de renda. Já vem líquido na hora de sacar. Se eu deixar de 6 meses a 1 ano, cai para 20%. Né? Até 2 anos, 17,5%. E se deixar 2 anos para frente, para mais, a imposto de renda é 15%, é a menor faixa. Então, quanto mais você tiver, mais tempo você tiver, melhor para você o investimento. Exatamente. O seu ganho líquido vai ser superior. Né? Tem uma aplicação que a Tânia comentou aqui, é chamada LCA. Tá? Você consegue retornos parecidos com esse CDB que eu comentei, só que ele não tem imposto de renda para pessoa física. Isso é importante porque a sua rentabilidade líquida aumenta. O seu retorno líquido aumenta. Só que para você ter taxas maiores também, nada longe de 1% ao mês, você tem que ter um valor maior para depositar, para investir. Para investir. E algumas LCAs precisam ficar lá pelo menos 30 dias, 60 dias aplicadas. Fábio, então assim, não é preto no branco, né? Preto no branco no sentido que eu quero dizer assim... Depois tem tanto, vou receber tanto. Não é nem isso. A pergunta que você fez pra ele, eu tenho 1.000, o que eu faço? Não é uma regra. Faz isso e pronto. Você tem que responder muitas perguntas a respeito do que você pretende com esse dinheiro, para que a pessoa que vai aplicar o dinheiro para você ali saiba o que ela vai fazer. Né? Então vale sentar ali e ter uma conversa de repente, com o gerente do banco ou com essa empresa que ela costuma fazer a aplicação e falar, então ela vai sentar, ela vai lá na Sicoob, por exemplo, hoje encontrar com o Fábio e falar, Fábio, eu tenho R$1.000, esses R$1.000 eu quero usar ele o ano que vem para fazer uma viagem. Vamos pensar numa coisa boa, né? Eu quero usar isso para trocar minha moto, para fazer uma viagem. Quando que você vai fazer isso, Tânia? Nós estamos agora em setembro, outubro, eu vou usar isso em outubro do ano que vem. Legal? Então, eu vou te oferecer tais e tais carteiras aqui, né? Então, dependendo do meu objetivo com o dinheiro, né?
São perguntas importantes. Não é Exato. uma coisa que ele vai falar que uma aplicação boa e vai ser bom para todo mundo. Depende do que você quer com dinheiro. Isso, até, a gente pergunta isso por quê, né? De repente você tem lá, um exemplo, já que você falou R$1.000, vamos arredondar e trabalhar com esse valor mesmo. Eu fiz uma aplicação de R$1.000, mas ela vai ficar ali segura por 60 dias, né? São regras de cada produto. Tá, um exemplo. Então, de repente, em 60 dias, eu preciso do dinheiro, né, de R$1.000. Mas daí eu não posso sacar os meus... Eu vou perder minha rentabilidade. Não é que ele não vai devolver para você. Né? Você vai ter alguma... Dentro de uma regra, né, de um contrato, eu vou ter alguma penalidade aqui, alguma coisa. Tá? Só que se você precisa dos R$1.000 para pagar alguma coisa e você não tem dinheiro reservado, você vai lá fazer um empréstimo. Mesmo que você faça um empréstimo consignado 2% ao mês... Que é pior. A sua rentabilidade foi para o espaço já do que está aplicado. Então tem que pensar bem antes, nisso, né? Assim como você joga truco, tem que pensar, não é? Exatamente. A regra é a mesma, usa a estratégia, pensa que todas as variáveis que pode influenciar aí no seu investimento para você não ter prejuízo. Exatamente. Agora você falou da poupança, Fábio, e a gente sabe que com a mudança do governo tem muita pessoa, tem muita gente aí que está preocupada, pensando assim, será que pode acontecer novamente, igual o Collor lá, do governo confiscar toda a poupança para pagar as contas públicas aí? Eu não vou colocar meu dinheiro lá na poupança, não. Será que existe realmente a possibilidade disso acontecer? Tânia, nós saímos de um processo de eleição ano passado muito conturbado, né? O Brasil ficou dividido aí, né, entre dois pensamentos em termos de política, né? E, queira ou não, a economia também as questões econômicas acabam permeando também essa divisão, né? Mas o que foi lá na época do governador presidente Collor, né? Que era o plano Collor, né? Isso. Você tinha um contexto inflacionário muito elevado, uma inflação altíssima, né? Você chegou a ter inflação de 90% ao mês. Para as pessoas terem ideia, trocava preço várias vezes ao dia. Várias vezes ao dia, Num supermercado de manhã estava um preço, à tarde estava outro. Né? Você tinha um supermercado lá, funcionário que só remarcava preço. Só remarcava preço. Tava toda hora passando com a maquininha. Você tinha que estar antes da maquininha chegar. Era esse nível de inflação. Gente, que caos, né? O caos sempre existiu. Sempre. Você tinha inflação de 1.000% ao ano, né? Sempre teve crise. Um ano que foi 2.000% ao ano. Meu Deus. Caramba. Exato. Então, você tinha que organizar um plano econômico para conter a inflação, para poder devolver a estabilidade para a moeda brasileira, né? E na economia você tem alguns instrumentos que você utiliza, né? Só que naquele período, né, foi utilizada uma política econômica pelo presidente da época, que era confiscar tudo que as pessoas tinham aplicado nos bancos. Depositado, aplicado, né, na poupança, né? Que tinha. Por quê? Para conter a chamada demanda, o consumo das pessoas. Então, eu vou confiscar aqui o dinheiro das pessoas, elas não conseguem mais sacar o dinheiro, então vão perder a capacidade de consumir. Então, a ideia da equipe econômica qual que era? Uma ideia totalmente errada, né? Era fazer esse confisco da poupança, proibindo você de sacar o seu dinheiro, ir lá e fazer seu consumo dos bens, lá, dos produtos que você ia consumir. Para tentar controlar a inflação. Exatamente. Daí você tinha um menor consumo e quem vende não ia poder mais ficar remarcando o preço. A procura agora é pequena, então agora eu vou ter que deixar de remarcar preço. Isso atrelado à questão de congelamento de preço também, que era outra política que era utilizada na época, né? Então, esse era o contexto inflacionário da época, né? Que é diferente de hoje. Exatamente. Você tinha uma hiperinflação. Isso foi uma tentativa desesperada de se tentar frear a inflação, né? Hoje, nós temos uma economia, apesar dos problemas, muito mais estável do que naquela época, né? Essa época que eu falo é 92, 93, né? Até 91, 92, né? E hoje esse contexto é diferente. O cenário econômico é um cenário mais estável. O real ainda desde 94 hoje existente, né? É uma moeda forte e o brasileiro acredita no real, né? Tá certo? E tem um detalhe, né? Então, não é possível, então, hoje, uma autoridade monetária, um governo, confiscar o dinheiro das pessoas por esse motivo econômico. Mas existe um motivo jurídico também. Tá? Que desde o ano 2001, naquela virada de eleição entre Fernando Henrique e Lula,
que o mercado estava um pouco ainda assustado. Fervoroso, Né? Em 2000 foi criada uma chamada Emenda Constitucional número 32, que ela criou as chamadas medidas provisórias. O que é medida provisória? Um presidente pode ir lá por força dele, sem passar pelo Congresso, começar a fazer implementar algumas políticas e ações, né, sem criar lei. Então chamava medida provisória. Né? Nessa mesma emenda número 32, existe um artigo 62 que coloca o que é proibido fazer por meio de emenda constitucional. Tá? Dentro dessas proibições está lá confiscar qualquer tipo de poupança ou ativo financeiro nas instituições financeiras ou bancárias. Então nós temos essa segurança jurídica. Essa proteção jurídica também. Exatamente, né? Ou seja, fiquem tranquilos em relação a isso. Nesse caso... Eu posso dizer, a gente não conhece, não sabe a cabeça dos políticos exatamente como funciona. Mas hoje é algo assim, inviável de ser feito, né? E algo assim, desnecessário também. Né? Então essa questão de confisco de poupança é algo que foi vencido já. Né? O cenário que nós temos hoje... O cenário é diferente, é um governo que ele quer dar crédito, né, para as pessoas comprar. Então... O que nós temos hoje, né, que o governo faz hoje para conseguir arrecadar mais, é começar a querer tributar mais, aumentar impostos, né? É outro tipo de... outra conversa. Tá? Muito legal. Olha, na verdade, tem assunto pra muita coisa aqui, né? Mas é porque nós já estamos batendo meio-dia. Pois é, e a gente precisa marcar já outro podcast, porque ficou muito assunto pra trás, gente. Eu tenho meia pauta aqui que a gente não conversou, porque o Fábio foi muito didático, né? Falou, explicou tudo direitinho. E legal. Mandem mais sugestões. A gente recebeu sugestões aqui do que a gente poderia falar. Então, continuem mandando pra gente sugestões, se quiserem. A gente faz esse contato com o Fábio, ou aparece lá na Cicobi para tomar um café com ele. Né? Exatamente. Nós temos lá ao lado da prefeitura, né? Aqui em Lençóis. Aqui em Lençóis, temos em Macatuba também. Tá? E na cidade de Bofete tem mais uma agência unidade também. Isso, Legal. E é legal conhecer o sistema cooperativista, né? Porque nós temos hoje Por que o dinheiro é tão caro no Brasil hoje, né? Porque são poucos bancos que ofertam dinheiro do mercado. Nós temos 5 grandes bancos no Brasil que detêm nada mais, nada menos que 80% do crédito do brasileiro. Está tudo nas mãos deles. Exatamente. Então, assim, você tem um mercado de competição muito ruim. Então, essas 5 instituições que dominam o mercado, eles colocam lá a taxa de juros aonde eles querem, né? Lógico, né? Tá certo? E o Cicobi, né, ele é um sistema cooperativista de crédito. Né? Tá certo? O que é o cooperativismo de crédito? Ele não visa lá somente o lucro, né? Não é dar lucro a qualquer custo, não. É oferecer crédito a taxas mais acessíveis para as pessoas, né? Oferecendo produtos também. Né? Você tem embaixo seguro, consórcio, tudo o que um banco tradicional tem, a cooperativa também oferece. Do Cicobi oferece também hoje. Tá? E tem essa questão da proximidade também no atendimento. Nós temos lá um atendimento mais estendido, ele começa às 8 da manhã e vai até às 4 horas da tarde. Então tem um horário diferenciado dos bancos. Né? E o grande benefício é que você não é simplesmente um correntista, você é um cooperado. Quando você é cooperado, você é sócio do negócio, da cooperativa, da empresa. Né? Então, todo o lucro ao final do ano lá que a cooperativa tem, né, ele é dividido entre os cooperados. Ah, que legal. Né? Então você pode fazer seus empréstimos. Ela começou essa cooperativa começou somente com servidores públicos, né? Mas hoje ela é uma cooperativa aberta, né? Qualquer pessoa física, qualquer jurídica empresa também pode participar. Pode abrir conta, participar. Nós temos hoje 4.500 cooperados. Né? Pô, bastante. É um crescimento grande. Bem legal. Tá? As pessoas estão gostando do modelo cooperativista para a questão financeira, né? De questão de crédito, principalmente. E investimento também. Nós temos todos os tipos de produtos de investimentos. E um aplicativo também muito legal que você consegue acompanhar suas contas, seus investimentos, né? E o seu dia a dia na cooperativa. Que legal, uma alternativa. É um banco como outro qualquer, mas tem essa vantagem de você ser um cooperado. Cooperado, né? exatamente. Ser um sócio ali, vamos dizer, da empresa, né? Exato. Esse muito atendimento legal. Proximal, muito legal. Muito legal. Ô, Fábio, pra gente encerrar, qual é a mensagem, assim, uma dica pra todo mundo que tá assistindo que você deixa
para as pessoas? Poupar, sentar, planejar, que é importante, vai transformar a vida de qualquer pessoa, independente se ela tem uma renda menor ou maior. Exatamente. Eu acho que a questão fundamental é discutir o assunto. Né? Legal. As pessoas precisam, as famílias precisam se reunir, né? Para se divertir, para terem suas tarefas diárias, mas precisa reservar um tempinho da agenda aí, não somente uma vez por mês, mas toda semana ou diariamente, um tempinho ali para conversar 5 minutos sobre dinheiro. Né? Na empresa, o proprietário, o gestor, o gerente fala sobre dinheiro com os seus comandados lá, né? E esses tomam decisões. Em casa é a mesma coisa. As pessoas têm que, eu digo o seguinte, tem que conversar sobre dinheiro, não deixe o assunto para amanhã e comece hoje. Então, Ótimo. reúna a família, tentem expor, você tem que expor para sua família a situação financeira. Não esconder a Não continha que você esconder fez nada, ali. Exatamente, não esconder o que você fez e começar a tomar providências para mudar a sua vida financeira. Muito isso aí. legal. Uma excelente Vai. dica. Muito obrigada, Fábio. Foi muito legal a conversa. Eu aprendi muita coisa aqui. Eu tenho certeza Eu que também. todo mundo em casa. E Dá é vontade isso. de ficar aqui, mas Dá não dá. vontade, O tempo já tá passou do passando horário. E a gente Ó, vai. Obrigado, gente. Seja muito bem-vindo. Se você tiver alguma novidade na Cicobi, na tua vida, enfim, e quiser, a gente vai estar com as portas abertas. É só nos procurar e a gente bate esse papo novamente. Foi muito legal. Cris. Sucesso na tua vida, que Deus abençoe. obrigado, amém. E Você muito também. obrigada. Volte sempre. Obrigado, Cris. Isso, volte sempre. Vamos marcar outras vezes, que foi ótimo. Gente, não Combinado. esqueça de curtir, compartilhar, clicar lá no sininho para você receber todas as notificações, para a gente estar sempre... você receber os conteúdos que a gente está produzindo para vocês, ok? É isso. Muito E obrigada. não deixar de Tânia. agradecer a Vanessa Morales, que também Vanessa. participou, não está aqui hoje, mas participou da nossa, da reunião de pauta, né? É Da isso. organização desse programa, ok? A Van, que é no ponto também como a gente. No ponto como a gente. Fiquem com Deus, gente. Obrigada, Gu.